Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho para nós hoje é a mensagem do perdão, é a mensagem da misericórdia. A palavra misericórdia é formada por duas palavras do latim. Miser, que quer dizer miséria, decomposição, fraqueza, limitação. E cor, que quer dizer coração. A tradução literal seria assim: Deus que se debruça sobre as nossas misérias. Deus que vem ao encontro do coração do homem para curar o coração maculado pelo pecado original. Nós encontramos a primeira revelação de que o homem foi criado em justiça e santidade no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, do Antigo Testamento. Lá, o autor sagrado diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e criado em estado de justiça e santidade, isto é, o homem foi criado santo e justo. E Deus coloca este casal, o primeiro casal, no Éden e submete este casal a uma prova de obediência. Com a desobediência de nossos primeiros pais, aconteceu um desequilíbrio na natureza humana. Um desequilíbrio de tal forma que nós chamamos pecado original com as suas consequências. As consequências do pecado original, cada um de nós pode sentir na sua própria carne. O desvio do nosso coração para Deus, ele se volta então para tudo aquilo que é prazer e tudo aquilo que é sensualidade. Queridos amigos, Jesus veio a este mundo para curar o nosso coração. São Paulo, apóstolo, em todas as pregações que ele falava, ele tinha 3 pontos importantes na sua pregação. Primeiramente, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Esta é uma revelação, é uma verdade. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para trazer ao homem a graça, esta graça santificante, que Ele dá na medida em que nós abrimos o nosso coração. Segundo ponto de São Paulo. São Paulo afirma para a comunidade de Corinto, que não acreditava na ressurreição, e ele diz assim: Jesus ressuscitou ao 3º dia depois da sua morte. E o terceiro ponto, muito importante, que Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos para dizer que não é um fantasma. Come na presença dos apóstolos, prega a palavra do Senhor e confirma e convive com eles durante 40 dias e depois volta à casa do Pai. Para voltar à casa do Pai, Jesus envia os apóstolos e dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho, pregar a boa notícia, pregar uma novidade. E a novidade é que Deus nos salva. A novidade é que Deus é amor. A novidade é que Deus nos ensina o caminho. Eu sou o caminho e nós seguimos esse caminho. E hoje Jesus fala sobre o perdão, como deve ser o comportamento do cristão diante daqueles que nos machucam, que nos magoam. É bem difícil, queridos amigos, praticarmos o cristianismo. O cristianismo, ser fiel a Jesus, é um desafio para cada instante, para cada dia, para cada momento na nossa vida. E olhem a pregação de Jesus. A vós que me escutais eu digo: amai os vossos inimigos.
É difícil. Fazei o bem aos que vos odeiam. É outro desafio. Bendizei os que vos amaldiçoam. E rezai por aqueles que vos caluniam. E Jesus diz assim que se você recebe uma bofetada no lado do rosto, deve mostrar o outro rosto não para apanhar. É a segunda face que temos que mostrar a Deus, a face do perdão e do amor. Mas todos que nos machucam, a nossa natureza está desequilibrada pelo pecado original, então a nossa natureza quer vingança, quer revidar. E nós não podemos perdoar sem a força do Espírito Santo, sobre a força de Jesus que vem do alto. Então, a nossa vontade não é de perdoar quando somos machucados, mas nós vamos dizer para Jesus, quando alguém me ofende, me custa às vezes voltar ao perdão, me custa para mim, e me custa para vocês também, certamente, porque é a mesma natureza nossa decaída. Então, eu digo para Jesus, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar o meu irmão, nem um pouco, eu quero que ele se rale, mas eu quero a Tua força, Senhor, eu quero a Tua ajuda, Senhor, para que eu possa perdoar. E o perdão não significa dizer assim, eu perdoei no coração, não adianta. A pessoa não sabe que você perdoou. Nós temos que ir ao encontro. Sempre no confessionário vem tanta gente e diz assim, padre, eu estou de mal há tanto tempo com fulano, por isso eu ciclano. E aí eu pergunto, a primeira coisa que eu faço é a pergunta assim, como é que a senhora reza o Pai Nosso na missa? Para rezar o Pai Nosso, Deus coloca uma condição para a nossa vida. Senhor, perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo o meu irmão. Se você não perdoa o teu irmão, você não é perdoado por Deus. Está no Pai Nosso. É uma verdade, está ali claramente. Então nós temos que fazer um esforço sobrenatural, pedir a força de Deus, para que a nossa oração pelo nosso inimigo possa descer ao coração. O primeiro Pai Nosso fica aqui, engatado. O segundo já vai descendo mais um pouquinho, o terceiro até chegar no coração. Chegando no coração, nós vamos sentir a paz como resposta de Deus. Sentimos a paz e não temos mais o desejo de vingança, nem de cobrar nada. É um desafio para cada um de nós e para todos os dias. Queridos amigos, e Jesus diz assim, sede misericordiosos. A misericórdia de Deus desce para nós no coração e nós seremos misericordiosos para com as pessoas. É bom tentar, cada momento, cada instante da nossa vida, o exercício do perdão. Tente, experimente na sua vida. Sede paciente com as pessoas. Não julgueis para ser julgados, Jesus fala. Então, às vezes a gente julga a pessoa, a gente emite julgamentos que às vezes não são verdadeiros e nós ofendemos o coração do Senhor. Perdoar, perdoar, perdoar. E São Pedro perguntou a Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? A palavra 7 vezes na Bíblia significa perfeição. Toda vez que a gente lê em alguma passagem bíblica, 7, o número 7 quer dizer perfeição de Deus. Perfeição naquilo. E São Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes?
Jesus diz, não, 70 vezes 7, né? Vai mais, é sempre, é infinito o perdão, né? O perdão tem que ser infinito, não tem que ter limite, nós não podemos limitar o perdão. Temos que pedir a Deus para que tenhamos um coração misericordioso. Queridos amigos, é difícil praticar o cristianismo, mas não é impossível, porque nós contamos com a graça da Santíssima Eucaristia. A Eucaristia nos fortalece. A Eucaristia é o pão que desceu do céu, que vem ao nosso encontro, para estarmos com Jesus. E se estarmos com Jesus, a nossa vida será totalmente diferente. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.